Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Toledo, sou jornalista e sejam bem-vindos a mais um tutorial do curso Kit de Ferramentas Gemini para jornalistas. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é bastante poderosa aí para jornalistas que trabalham com documentos. Esse documento pode ser de qualquer tipo, pode ser um PDF, pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um site. É uma ferramenta chamada Google Notebook LM e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de uso aqui. Um notebook nada mais é do que um repositório onde você vai colocar vários documentos diferentes, em formatos diferentes, e vai poder trabalhar com esses documentos usando a inteligência artificial. Essa ferramenta ela é gratuita, qualquer pessoa pode usar, mas se você tiver uma conta premium, você pode usar mais documentos dentro do mesmo repositório. Aí, se você olhar aqui na própria homepage do site, você vai perceber que alguns veículos usam, inclusive publicamente, eles compartilham alguns repositórios. Então, a Economist, por exemplo, tem um deles. Você tem um aqui que tem todas as peças do Shakespeare. Tem vários outros aqui, se você colocar em ver todos, você vai ver que tem alguns outros. Alguns são de sites, enfim. O próprio Google alimentou com algumas informações aqui, enfim. A gente não vai ver esses aqui especificamente, mas só para mostrar que tem alguns, inclusive, que são públicos. Né? Eu vou criar um repositório, vamos tentar pensar nisso como se fosse uma pasta dentro do Google Drive, ou enfim, uma pasta no seu computador onde você vai trabalhar. Então você vai em criar novo notebook. O meu aqui está em inglês, mas você poderia estar fazendo em português. Se o seu Google tiver configurado em português, vai aparecer em português. A partir do momento que você clica aqui, ele vai te mostrar essa aba nova em que você vai adicionar as fontes que você quer usar. E aqui ele já diz quais formatos de arquivo são aceitos, né? Então, PDF, texto, Markdown, áudio, então pode ser um MP3, enfim, tem vários formatos aqui, imagens. Você pode subir arquivos no seu próprio Google Drive e você pode pegar um link, pode ser um link de um site, por exemplo, ou um vídeo no YouTube. Isso aqui é bem interessante, daqui a pouco eu vou trazer um exemplo concreto de como isso vai te ajudar a pesquisar em vídeo. E ainda você pode simplesmente copiar um texto, sei lá, você está trabalhando no Word, trabalhando no Google Drive, em algum arquivo de texto, você vai copiar aquele arquivo e colar aqui e você consegue trabalhar em cima disso. Então, eu vou pegar um exemplo real que poderia ser usado numa reportagem de um vídeo. E por que que eu vou citar o vídeo? Porque o vídeo, de cara, é uma das ferramentas mais interessantes do notebook, porque você consegue conversar dentro desse repositório com o conteúdo desse vídeo. Então, essa é a cara quando você abre um documento, né? Ele vai gerar esse chat aqui dentro, como se fosse um chatbot. Na verdade, é um chatbot, né? É assim como se você abrir o Gemini, você vai ter ali essa estrutura de mandar perguntas e receber uma resposta feita por inteligência artificial. Quando você sobe uma fonte aqui, você vai ver todas as fontes do lado esquerdo. Então, aqui, por exemplo, eu subi um podcast, já vou explicar melhor, mas é basicamente um podcast de uma entrevista que uma prefeita do interior da Paraíba estava dando uma entrevista falando sobre a gestão dela. E era uma história que me interessava para fazer uma pauta. Então, se eu colocar 10 fontes aqui, e você pode misturar fontes, eu posso colocar um PDF, eu posso colocar um vídeo, eu posso colocar todos aqueles formatos, tudo junto, se você quiser. E aí você vai ter esse botãozinho para marcar ou desmarcar a fonte. Por padrão, ela vem marcado, mas se eu desmarcar, o chatbot deixa de olhar para aquela fonte. Então, digamos que eu estou com um vídeo e um PDF, eu só quero olhar para o vídeo. Então, você vem aqui e marca ou desmarca de acordo com o seu interesse. Esse texto que foi gerado aqui, que aqui está em inglês, mas se o meu Google tivesse em português, ficaria em português, ele é um resumo do que está sendo dito ali naquele documento, né? E a partir disso eu posso fazer perguntas aqui no chat. Então eu vou perguntar sobre o que é esse vídeo. E eu vou escrever para falar em português, porque já que o Google está configurado em inglês, pode ser que ele responda em inglês. Fale em português. Do Brasil, para não confundir com Portugal. Então aqui ele vai buscar nas suas fontes, né? E vai dar uma resposta em texto com base na fonte. Este vídeo é um episódio do podcast apresentado por Fulano e Fulano, tem como convidada principal essa prefeita, da cidade de Juazeirinho, e aí ele vai contando, inclusive por partes, né? O que foi falado, ó, principais tópicos abordados. Ele está pegando a transcrição desse vídeo. Isso é bom deixar claro, né? Uma limitação. O conteúdo de imagem de um vídeo, né? Digamos que eles compartilharam um infográfico na tela, sei lá. Isso não está sendo captado aqui. Mas o conteúdo todo do que foi falado e que se transforma em transcrição, né? Tudo vai estar aqui. Então, qual que é uma grande vantagem, por exemplo, para você aí na sua prática jornalística, você fazer uso disso aqui?
Tem um ministro, um secretário, alguma autoridade pública aí que você acompanha e que todo dia publica lá uma coletiva de 3 horas, ou toda semana, ela tem uma fala pública no YouTube. E você não vai ter tempo toda semana ou todo dia de ficar vendo esses conteúdos, né? Então você pode simplesmente pegar o link, colocar aqui e fazer uma pergunta: quais são os tópicos que a pessoa falou sobre determinado assunto? Ah, eu gostaria de saber o que foi falado sobre esse tema aqui. E isso já te dá a vantagem de você saber se vale ou não a pena você ir lá assistir o restante do vídeo, né? Para quem já chegou até aqui no curso, provavelmente já tem essa noção de que inteligência artificial não é algo que você simplesmente confia, copia e cola para fazer seja lá o que for, né? Uma reportagem, uma apuração, enfim. É uma ferramenta que você deve tomar cuidado, né? Mas ao mesmo tempo tem essa vantagem de que se ela te dá uma dica, olha, nesse vídeo eles estão falando disso aqui. Aí você pode voltar para a fonte original, ou seja, nesse caso aqui o vídeo, e procurar ali a informação que te interessa para confirmar se de fato aquilo foi falado naquele contexto. Qual que é a grande vantagem do Google Notebook LM em relação a outras ferramentas, inclusive o próprio Gemini, né, que é da mesma empresa? A ferramenta só vai te responder com base no documento, nos documentos que estão aqui dentro do repositório. Então ele não vai procurar informações na internet, ele não vai procurar informações em outros lugares, né? Em bases de dados que foram usadas para treinar o algoritmo, enfim. Aqui ele está procurando dentro dos documentos. Então, tudo que você perguntar, ele vai procurar dentro da transcrição do vídeo e aí sim te dá uma resposta. Então, para a gente que é jornalista, trabalha com fato, trabalha com checagem, a gente não pode simplesmente confiar em algo que está vindo, sabe-se lá de onde, né? A gente quer checar na fonte original, né? É o que a gente costuma fazer, em qualquer pauta. Então aqui a vantagem é justamente essa. E perceba que cada informação que aparece aqui no meu chat, né, ele tem um número que se você colocar o mouse em cima, ele vai mostrar para você de onde veio aquela informação, né? De onde está, qual é a fonte. Então, nesse caso, ele vai procurar dentro da transcrição qual é o trecho. Então, por exemplo, é o episódio 6 do Ser Podcast, tem como convidada Ana Virgínia Matias. Aí você vai colocar aqui, vai aparecer justamente o nome das pessoas, o nome da convidada, enfim. Então é o nome do arquivo, né? Que tem o nome do podcast, enfim. Então, essa é a grande vantagem. Então, eu falei, né, que era um exemplo real de uso, né? Nesse caso, o que eu tinha interesse em saber é se a prefeita citava alguma coisa relacionada a dois temas. Primeiro, obras de pavimentação, que era o assunto que eu tinha interesse em descobrir, e o outro era se ela citava alguma emenda parlamentar, algum deputado federal, enfim, para ver se tinha relação. Então, vou perguntar aqui. É falado sobre o tema pavimentação? Uma pergunta simples. Sim, o tema da pavimentação é falado, aí ela cita, blá blá blá, cita a pavimentação como exemplo de projeto que exige muito esforço, pavimentação. Aqui, na verdade, já está respondendo ao que eu faria a segunda pergunta, né? Que seria, envolveu algum parlamentar, enfim, teve algum recurso de emenda parlamentar, e ela fala aqui, né? Conta que o governo conseguiu um projeto de pavimentação através do deputado Hugo Mota, totalizando quase 2 milhões. O projeto inclui a pavimentação de 27 ruas, demonstrando envolvimento da gestão, foi a Caixa Econômica. Poderia perguntar: esse dinheiro para a obra de pavimentação veio de uma emenda parlamentar? Sim, o dinheiro veio de uma emenda. A prefeita mencionou que conseguiu um projeto por meio do Gumota, enfim. E aí eu posso tentar entender de onde essa informação está vindo, né? Então, a grande vantagem dessa ferramenta é justamente isso: você conseguir buscar na fonte, perguntar aqui. E aí tem várias coisas complementares que você pode usar. Vamos começar por essa aqui, que eu acho que é bem interessante, que é para você personalizar esse chat, né? Então você vai clicar nesse botãozinho que parece uma espécie de coisa para você calibrar, né? O volume, uma coisa assim. E aí você pode mexer em como a sua resposta vai chegar. Então vai ter aqui, por exemplo, o modo normal, né? Pode ser um modo de aprendizado, então, eu quero aprender sobre um assunto. Você faz o upload, sei lá, de um PDF de um livro que você está interessado, ou, sei lá, um PDF de um artigo acadêmico que você está lendo, e coloca nesse modo de aprendizado para ele te falar passo a passo, você estudar. Ou customizado. Customizado é você que vai escrever como você quer que o chatbot reaja, né? Então, eu quero que você responda como um editor de revista. Me ajude a pensar pautas a partir dos documentos fornecidos. Por exemplo, vou colocar essa. E aí é que você pode escolher, né, o tamanho da resposta. Tamanho padrão, tamanho maior, ou um tamanho mais curto. Salvou. E agora vamos ver se mudou a resposta, né? Eu quero dizer, o que posso escrever se eu quiser abordar
o tema das emendas parlamentares. Aí veja que ele já mudou a forma de responder. Como editor de revista, esse é o tipo de material que adoramos. Documentos fornecidos não apenas confirmam a existência de emendas, mas também dão drama e ação necessários para transformar um tema burocrático em uma grande reportagem. E aí vai sugerindo ali, né? Então, tem várias formas que você pode usar isso. Você pode subir um PDF de um estudo e pedir sugestões de pauta. Ou dizer quais são os pontos que têm a ver com esse assunto que me interessa mais. E por aí vai. Então, isso aqui é uma das formas de você interagir e personificar e editar essa conversa, né? Digamos que eu quero começar do zero, eu não quero mais esse chat. Você pode vir aqui nos três pontinhos, deleta. E aí você tem todo esse menu aqui do lado direito, né? Que vai te permitir fazer outras coisas que não necessariamente vão te ajudar numa matéria, mas pode ter uma outra utilidade. Então, por exemplo, gerar um infográfico. Então, digamos que você tem um documento que ensina alguma coisa, né? Ensina a usar a lei de acesso à informação, que é um exemplo que eu vou trazer daqui a pouco. E aí eu quero gerar um infográfico mostrando passo a passo da lei. Você pode fazer isso, posso até trazer esse exemplo. E ele vai gerar isso automaticamente. Você pode ou clicar aqui direto, ou clicar nesse botãozinho aqui e dizer como você quer. Olha, eu gostaria que o infográfico fosse no idioma tal, aqui está automático para inglês, não pode ser português. O formato que você quer, né? Que tipo, né? Detalhado, conciso, padrão. E aí descrever, eu gostaria que fosse em formato de tal coisa, com ilustrações, em formato de pizza, sei lá. E você escolhe o formato desse infográfico que você quer e pede para gerar. Eu vou pegar esse exemplo da lei que eu acho que pode ser interessante para a gente. Então, vou abrir aqui o texto da Lei de Acesso à Informação. Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar o texto da lei aqui, do jeito que está aqui. Para não confundir com o arquivo do podcast, eu vou criar um novo notebook para a gente ficar num arquivo só de lei de acesso. Então, vou criar novo, né? E lembra que eu falei que você pode copiar texto? Então, eu dei um Ctrl C no texto, eu vou aqui Ctrl V, pronto, o texto completo da lei de acesso está aqui. Mas eu poderia também ter pegado o link, né? Poderia ter selecionado o link do site onde a lei está publicada e colocar o link também, seria outra forma. Então agora veja que não está mais o vídeo, né? Agora ele está o texto colado, está carregando ainda. Aqui ele vai me dar um resumo do que é isso aqui. E eu vou pedir para gerar, por exemplo, um infográfico. Então, vou colocar para pôr vou pedir para ele mudar para português, né? Para ficar melhor para a gente. Faça um infográfico mostrando como se faz um pedido de informação e quais são os deveres dos órgãos públicos em relação à resposta. Bem genérico, mas para vocês terem uma noção do que vai ser gerado. A partir do momento que vocês clicam em um desses, ele começa o processo de criação aqui e aí você vai ter que aguardar um pouco. Tem outras opções, você pode gerar um relatório, um resumo, você pode gerar um áudio, isso aqui eu acho bem interessante para estudar. Já teve um caso, por exemplo, em que eu estava me preparando para uma entrevista em inglês, para falar de uma reportagem que eu tinha feito em português e que eu nunca tinha nem conversado com ninguém sobre aquele tema em inglês. E eu queria me preparar para perguntas que pudessem me fazer em inglês sobre essa pauta. Então, eu queria saber como será que eu falo desse assunto, quais são as palavras-chave desse assunto em outro idioma, e eu queria me acostumar com o jeito de falar aquela palavra, com a pronúncia. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei os arquivos das matérias que eu escrevi, coloquei aqui por meio de um PDF. E aí eu pedi para gerar um áudio sobre aquela matéria e eu pude personalizar. Eu entrei aqui, né, com esse botãozinho e escrevi: você é um entrevistador de podcast, vai conversar com o autor da reportagem das fontes, alguma coisa nesse sentido, e pedi para gerar esse áudio. E aí eu fiquei escutando o áudio. Você pode, inclusive, tem um aplicativo do Google Notebook para celular. Então, sei lá, se você quiser ir para academia e ouvir na esteira, se você quiser, enquanto você está lavando louça e ir escutando, é bem interessante. Eu já usei algumas vezes, eu achei legal. Simplesmente para revisar um conteúdo. E claro, novamente, lembrando que eu já falei e vocês vão cansar de ouvir, que inteligência artificial pode cometer erros, então sempre tomar cuidado, né? Mas em geral, o notebook, na minha experiência, tem dado muito certo justamente porque ele olha as fontes primárias, né, antes de buscar a resposta e por isso funciona melhor. Outra coisa muito legal para jornalista nessa ferramenta é o fato de que você consegue criar uma linha do tempo dos fatos. Então,
você pode, sei lá, vamos pegar um vídeo de um julgamento, você tem lá a TV Justiça, né, que às vezes eles publicam lá os vídeos com a íntegra de um julgamento. Você pode pegar o vídeo, colocar aqui e pedir, eu quero uma linha do tempo desses fatos. Ou outro tipo de documento, um processo judicial, por exemplo. Você pode pegar o PDF do processo judicial, colocar aqui e pedir, me elenque os 10 principais, me diga os 10 principais fatos na ordem cronológica em que eles aconteceram. Quais foram as decisões principais tomadas, enfim, você pode escolher. Aqui, ó, só para mostrar que ficou concluído, né, o nosso infográfico, vamos abrir para ver como ele ficou. Então, aqui, ó, Lei de Acesso à Informação, como exercer o seu direito. Veja que tem aquela coisa de A, né, de que todas as letras são maiúsculas. A Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito constitucional, estabelecer procedimentos para qualquer pessoa possa solicitar e receber dados dos três poderes, elabore seu pedido, identifique-se e especifique o que quer, envie para o órgão correto, você não precisa dizer o porquê, dever do órgão público na resposta. Lembra que a gente pediu esse segundo passo, né? Acesso imediato ao prazo para resposta de 20 dias, prazo pode ser prorrogado e se o acesso for negado, você pode recorrer. Não teve nenhum erro, pelo menos do que eu estou olhando aqui, do que eu estou observando nesse momento, não encontrei nenhum erro. Então, interessante. Para algum caso assim de talvez uma visualização mais simples, ou até eu gosto de dizer que esse tipo de conteúdo gerado por IA não necessariamente ele é bom para você publicar no seu veículo, né? Que tem leitor que é contra os de IA ou que vai achar que você está, enfim, que você não está fazendo o seu trabalho, né? Que deveria ter sido feito por um humano. Mas para fins de consumo próprio, né? Para quem está simplesmente querendo visualizar uma informação e entendê-la melhor, tal, eu acabo achando que isso aqui é bastante útil, assim. Então, eu quero visualizar as etapas de um processo, quero entender melhor uma coisa que está sendo falada num artigo. Nesse caso, pode ser que seja bastante útil. E aí, se você quiser renomear, baixar esse arquivo, fazer outro arquivo, compartilhar com as pessoas, você tem essas opções aqui. E aí tem outros aqui também, né? Você pode criar um quiz, então fazer perguntas. Eu quero me testar, eu estou estudando um assunto e eu quero me testar, quero várias perguntas sobre esse tema. Você quer criar um mapa mental, você tem todas essas opções aqui. Se você quiser adicionar mais fontes, você pode vir aqui e colocar essas fontes. Existe esse botãozinho aqui no canto para você descobrir novas fontes. Sinceramente, eu não uso tanto essa ferramenta, porque no fim das contas eu acho mais fácil eu fazer essa busca no próprio Google, enfim, fazer essa busca antes de chegar aqui e depois eu coloco as fontes offline mesmo. Mas existe a possibilidade de você usar essa busca aqui e colocar qualquer palavra. Vou colocar aqui, por exemplo, Jair Bolsonaro. Daí eu posso escolher, né? Eu quero pesquisar na web, eu quero pesquisar dentro do meu Google Drive, Fast Research ou Deep Research. Fast ele vai procurar, né, mais rápido, vai encontrar menos resultados, e aqui ele vai fazer uma busca profunda, né? Ele vai fazer uma investigação para você e trazer vários links. Então, vou colocar o rápido, só para ver o que é que vem de resultado. Pronto, aí ele encontrou algumas coisas aqui, pelo que eu estou vendo, são notícias, né? Tem uma página do bolsonarismo na Wikipedia, tem outras fontes. Então, digamos que eu quero usar a página da Wikipedia sobre o Bolsonaro. Então você pode apertar para importar e aí todas essas fontes vão entrar aqui, ó. Wikipedia, um artigo americano, enfim, é, um artigo acadêmico aparentemente. E aí, enfim, como eu falei, né, como aqui está em inglês, ele buscou vários artigos em inglês. Provavelmente se você estiver usando o Google Notebook em português, ele vai buscar em português também. Por algum motivo, quando fica em vermelho assim, é que a fonte, por algum motivo, não funcionou. Aí você pode simplesmente remover essa fonte. Mesma coisa aqui, vai aqui, remove a fonte. E aí tem uma coisa interessante que é sempre bom ficar de olho, que às vezes você sobe um arquivo PDF aqui e a qualidade desse PDF não é aquelas coisas, então, sei lá, às vezes é uma foto que foi tirada de um jeito que, enfim, que o algoritmo, que a máquina não conseguiu ler o seu arquivo direito, ou ele vai dar erro, vai ficar esse vermelho em cima, ou pior, pode ser que ele não entenda e te dê uma resposta errada aqui. Então, tome muito cuidado quando você estiver usando o PDF, tenha certeza de que é um arquivo legível, que está fazendo sentido, que a máquina conseguiu ler. Se você quiser compartilhar esse notebook com outras pessoas, para que elas tenham acesso e vejam esses arquivos, de repente você está trabalhando numa pauta com outras pessoas, ou alguém está fazendo a checagem da sua matéria e precisa ver cada documento, você pode simplesmente ir nesse botão de compartilhar e aí vai ter um link, ou você pode mandar especificamente para o e-mail de uma pessoa. E é basicamente isso, esse é o básico da ferramenta. Você pode acrescentar notas e, enfim,
É uma ferramenta bastante útil aí dentro do jornalismo para fazer essa busca em múltiplas fontes, para você ter esse repositório e conseguir, às vezes, uma resposta rápida, um atalho para você depois olhar na fonte original e, claro, fazer essa checagem, olhar se a informação está 100% correta e ajudar aí na sua reportagem. Bom, pessoal, então hoje eu apresentei para vocês o Google Notebook LM. Espero que vocês tenham gostado da aula e continuem acompanhando na plataforma. E esse vídeo também deve ir para o YouTube, então vocês podem assistir de diferentes formas. Muito obrigado.